Na semana passada, a gente começou a ver os métodos de resolução. A gente viu o método das malhas. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que nós temos dois métodos de resolução de circuitos. O método que é chamado método dos nós e o método que a gente chama de método das malhas. Cada um desses métodos são métodos de resolução. O que isso significa? São passos que a gente segue para poder encontrar todos os nossos problemas nos circuitos elétricos. O método das malhas, a gente viu que a gente tem que utilizar para a resolução dos circuitos a lei das tensões de Kirchhoff, que a gente chama de LTK. O que a lei das tensões de Kirchhoff vai dizer? Que o somatório das tensões em uma malha, ele vai ter que ser igual a zero. Então, o somatório das quedas de tensão tem que ser igual ao somatório das entradas de tensão numa malha. Então, isso a gente viu para o método das malhas. E o método das malhas é a aplicação da lei das tensões de Kirchhoff em cada malha do meu circuito. O que é uma malha do circuito? Uma malha de um circuito é um caminho fechado. Então, quando a gente pega um caminho fechado, eu não coloquei nenhum dispositivo aqui, deixa eu colocar aqui uma fonte. Então, quando a gente pega um caminho fechado, que nós temos dispositivos conectados, a gente vai ter uma malha. Então, nós temos aqui duas malhas para este circuito. Então, nós temos dois caminhos fechados que a gente consegue solucionar. Isso é o método das malhas. O que é o método dos nós? O método dos nós é a aplicação da lei das correntes de Kirchhoff, onde as leis das correntes de Kirchhoff, ela vai dizer que o somatório das correntes em um nó vai ser igual a zero. Então, quando a gente trabalha com o método dos nós, a gente vai definir um nó dentro do nosso circuito. O que é um nó? É uma junção de dispositivos de ramos. Então, quando a gente tem dispositivos conectados, a gente vai ter um nó, uma junção elétrica. Então, nesse circuito aqui, a gente tem três nós. Esse aqui, que é o mesmo desse, e esse nó aqui de baixo. Então, a gente aprendeu como que a gente faz a resolução para esses dois tipos de circuito. Método dos nós, a gente tem aquele passo a passo para seguir. E o método das malhas, a gente também aprendeu um passo a passo. Qual que é o passo a passo do método dos nós? A gente define quais são os nossos nós. Depois que a gente define quais são os nossos nós, a gente vai escolher um nó de referência. Escolha um nó de referência, o que eu faço? Escreva a equação da lei de correntes de Kirchhoff em cada uma dos nós. Faço isso, anoto aquelas correntes em função das tensões em cada nó. Então, eu vou definir uma tensão para cada nó. Depois que eu faço isso, eu soluciono o meu problema, soluciono as minhas equações. E o método das malhas? Como que a gente tem que solucionar um problema a partir do método das malhas? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o sentido das correntes. Então, a gente vai definir sentidos para as correntes de malha. Então, em cada malha, eu vou ter uma corrente que passa por essa malha. Então, eu tenho aqui a malha 1, a malha 2. Eu defini sentidos arbitrários para essas correntes. O sentido das correntes de malha é você que vai definir na hora que você vai resolver o seu problema. No caso, minhas correntes têm esse sentido aqui. Então, defino qual é a corrente. Definir qual que é a corrente, o que eu vou fazer? Aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em cada uma das minhas malhas. A lei das tensões de Kirchhoff, ela vai dizer o quê? Que quando eu tenho quedas de tensão, essas quedas de tensão têm que ser igual às entradas de tensão na minha malha, as fontes de tensão. Como que eu faço isso? Resistores sempre vão me dar quedas de tensão, então eles vão ter sinal negativo, e a minha fonte de tensão vai depender do sentido dessa corrente. Se a corrente ela sai do polo positivo da fonte, ela vai ser uma corrente positiva. Então, a corrente saindo do polo positivo da fonte, ela vai ser uma corrente positiva. Então, essa é a nossa convenção que a gente usa. Então, se eu quero escrever em função da minha corrente, das minhas tensões, que é para aplicar a LTK, o que eu vou fazer? Vamos supor aqui que eu tenho R1
R2 e R3. Como que eu vou aplicar a lei das malhas? Então, em cada uma das malhas, eu tenho que colocar, eu tenho que fazer aquela aplicação da lei das tensões de Kirchhoff. Como que eu faço isso? Então, nessa malha 1, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte de tensão, eu tenho duas quedas de tensão devido a esses resistores. Vamos escrever, a minha fonte de tensão, a corrente sai do polo positivo, então ela vai ser positiva. Mas eu vou chamar essa fonte de tensão aqui de V1, mais V1, menos. Qual que é a tensão no resistor 1? A gente sabe lá da lei de Ohm que tensão ela vai ser igual a resistência vezes a corrente. Então, a tensão consumida por esse resistor 1 vai ser igual ao resistor 1, o valor da sua resistência, vezes a corrente que passa por ele. Qual corrente que passa aqui no resistor 1? Apenas a corrente da malha 1, que é I1. Menos no resistor 2. Então, o que que passa no resistor 2? A tensão vai ser a resistência vezes a corrente que passa por esse resistor. Então, a gente tem I1 entrando nesse resistor e I2 está aqui saindo desse resistor. Então, qual vai ser a corrente que está passando por esse resistor? I2 menos, I1 menos I2. I1 menos e 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, essa aqui é nossa primeira equação para a nossa malha, para essa malha 1. Aí, o que a gente precisa? Escrever a equação para a malha 2. Aí, a gente vai para a nossa segunda malha. O que a gente tem na segunda malha? A gente tem dois resistores, R2 e R3. Vamos definir esse ponto aqui como ponto de análise, de início de análise. Então, eu tenho aqui o resistor R3 é uma queda de tensão, então é menos R3 vezes qual é a corrente que passa por R3? I2. Menos, depois eu tenho o R2. R2, qual corrente que passa aqui pelo resistor R2? Então eu tenho essa corrente aqui entrando por esse ponto e essa corrente saindo. Então vai ser aqui R2 de I2 menos I1. Tenho mais algum elemento conectado nessa malha? Não tenho. Então, como eu não tenho mais elementos conectados nessa malha, igual a zero. Com essa outra equação, eu consigo resolver o meu problema, porque eu tenho duas incógnitas, duas equações, eu saio com o meu resultado. Tudo bem? Vocês lembraram disso da aula passada, né? Então, isso aqui é a aplicação direta da lei das tensões de Kirchhoff para os métodos das malhas. A gente tem casos especiais? Tem. Assim como no método dos nós, a gente tem casos especiais, aqui a gente vai ter também. Qual é o caso especial? Quando a gente tem fonte de corrente. Fonte de corrente no circuito. Então, eu posso ter uma fonte de corrente que ela vai estar ligada no circuito dentro de apenas uma malha. Opa. E eu posso ter fonte de corrente no circuito ligada entre duas malhas. Esse aqui é uma situação e aqui eu vou desenhar outra situação. Deixa eu pôr uma fonte de tensão aqui. Então, eu posso ter essas duas situações. Uma fonte de corrente no circuito ligada em apenas uma malha. Então, quando eu tenho essa aqui, o que acontece com os problemas que eu tenho essa fonte de corrente ligada em apenas uma malha? Se eu tenho que definir um sentido para cada corrente de malha, é a primeira coisa que eu faço. Definir o sentido. I1, I2, I3. Essa fonte de corrente, ela vai me dar um valor de corrente, que eu vou chamar de I minúsculo. É um valor dado. Qual vai ser o valor da corrente que passa nessa malha I1? O valor da corrente que passa na malha I1 vai ser o valor da minha fonte de corrente. Porque somente a fonte de corrente, essa fonte está circulando somente nessa malha.
Então, o valor da corrente aqui vai ser o valor da fonte. Então, a corrente de malha recebe o valor da fonte de corrente. Nesse caso, onde a minha fonte de corrente ela está somente numa malha. Agora, e se minha fonte de corrente estiver entre duas malhas? Então, aqui eu tenho a minha malha 1 e aqui eu tenho a minha malha 2. O que acontece quando eu tenho isso aqui? Eu tenho um caso que a gente chama de supermalha. E é isso que a gente vai aprender a determinar hoje. Como que a gente tem que fazer uma análise para uma supermalha. Esse outro aqui a gente viu na semana passada, exemplos de como que a gente trabalha com isso. Hoje a gente vai ver como que a gente deve agir quando a gente tem uma supermalha no circuito, tá bom? Para isso, eu peguei um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar esse aqui. Então, o que acontece quando a gente tem uma supermalha no nosso circuito? Uma supermalha ela vai ser caracterizada sempre pela presença de uma fonte de corrente entre duas malhas. Então, se eu tenho uma fonte de corrente entre duas malhas, eu tenho o que eu chamo de supermalha. Como que eu faço para resolver os problemas que eu tenho uma supermalha? A primeira coisa que eu vou fazer é escrever a equação para a fonte da corrente. Como assim? Não, melhor. A primeira coisa que a gente vai fazer é adotar quais são os sentidos das correntes de malha. Sempre o primeiro passo é esse, é adotar o sentido das correntes de malha. Então, aqui eu tenho uma corrente 1, uma corrente 2 e a corrente 3. Fiz isso, qual que é o próximo passo? Identifiquei que eu tenho aqui a fonte de corrente entre as duas malhas, eu vou escrever a equação para a fonte de corrente. Como assim, professora, a equação da fonte de corrente? Olha só, eu sei que essa corrente aqui, I5, ela é uma corrente dada pela fonte, ela está nesse sentido. Como que vai ser dada a corrente? Quando a gente tem resistores, a gente fala o quê? Que a corrente que passa pelo resistor entre duas malhas vai ser uma corrente menos a outra, não é? Então, se a gente tem duas correntes passando por aqui, essas duas correntes compõem a corrente que passa na fonte de tensão. É como se a corrente da minha fonte de tensão, não, desculpa, da minha fonte de corrente. É como se a corrente dessa fonte ela se dividisse em duas, que são essas correntes da malha. Então, a primeira equação que a gente vai montar é chamada equação da fonte. E a gente vai escrever como sendo o quê? A minha corrente que passa aqui, ela vai ser I3, que está no mesmo sentido. Então, olha só, eu adotei aqui I3 no mesmo sentido da minha fonte de corrente. Então, vai ser I3 menos I2. O valor da corrente que passa aqui é I3 menos I2. Ok, essa é a nossa primeira equação. E a outra equação, como que eu consigo obter outra equação? Então, eu vou retirar esse ramo e vou trabalhar com uma supermalha. É como se eu tivesse agora toda essa supermalha. Então, eu vou escrever a lei das tensões de Kirchhoff para essa supermalha formada sem o ramo que tem a fonte de corrente. Então, o ramo que tem a fonte de corrente, ele é tirado. Aí eu vou escrever como o quê? Então, o que tem conectado na nossa supermalha? Vou ter essa fonte de tensão, esse resistor, esse outro resistor R3 e essa fonte de tensão. Então, a minha equação da supermalha, ela vai ser o quê? Vai ser mais esse V2, menos, que aqui é uma queda de tensão, R2 vezes qual corrente que passa por R2? Aquela minha corrente de malha I2. Menos R3 vezes qual corrente que passa em R3? Aquela minha corrente de malha I3. Aqui está entrando no positivo, então é negativo, menos V3 igual a zero. Essa é outra equação que eu utilizo. Então, eu posso utilizar essas duas equações.
Ah, professora, mas eu tenho 3 incógnitas, que são 3 fontes de corrente. De onde eu vou retirar essa minha outra incógnita? Da malha que sobra. Então, essa malha que ela não tem a fonte de corrente, ela vai ser a minha outra malha que eu preciso para determinar o valor das minhas correntes de malha, tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo numérico. Esse aqui foi só para a gente explicar. Então, vamos fazer o nosso exemplo numérico. Deixa eu chegar do canto. Exemplo. Supermalha. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, quando eu quero determinar as correntes de malha, primeira coisa a gente vai definir um sentido para essas correntes. Então, eu vou colocar aqui I1, vou definir essa como sendo minha malha 1, e 2, e 3. Novamente, o sentido da corrente vocês adotam o que vocês preferirem. Eu gosto de adotar sempre as mesmas correntes para o mesmo sentido, que eu escolho no sentido horário. Vocês podem adotar o sentido que vocês preferirem. O que vai ser a diferença? O sentido que eu adotei, a minha corrente ela vai dar positiva ou negativa. Se ela der negativa, é porque ela está no sentido inverso, ok? Então, adotamos aqui, definimos qual que é o sentido das nossas correntes e quais são as nossas correntes de malha. Aí eu vou identificar. Tenho fonte de corrente? Tenho. Aqui a minha bonitinha aqui da minha fonte de corrente. Essa fonte de corrente, ela tá entre duas malhas? Sim. Aqui a nossa fonte de corrente, ela tá entre a malha 1 e a malha 3. Se ela tá entre a malha 1 e a malha 3, ela é o que a gente chama de supermalha. Se ela é uma supermalha, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a equação para a fonte. Então, vou escrever aqui. Equação da fonte de corrente. Então, a primeira coisa, vamos ver qual que é essa equação da fonte de corrente. Eu sei o quê? Que a minha fonte de corrente é 4 amperes. Vai ser igual ao quê? I1, que está no mesmo sentido da fonte de corrente, menos I3, que está no sentido oposto. Então, essa aqui é a nossa primeira equação. Só vou alternar, tá bom? A maneira como está apresentado. I1 menos I3 é igual a 4. Equação que a gente vai chamar de equação 1. Próximo passo. Eu vou agora escrever a minha equação para a supermalha. Como que eu escrevo a equação para a supermalha? Eu vou remover esse ramo que tem a minha fonte de corrente. Como eu tenho aqui um resistor, esse resistor ele vai ter que ir embora junto. Eu vou remover ele junto com a minha fonte. Se eu tenho somente a fonte de corrente conectada aqui, fechando a malha, ok, a gente tira só a fonte. Se eu tenho um resistor conectado nela aqui no mesmo ramo, eu vou retirar. Se eu retirei, agora vamos analisar a nossa supermalha. O que é a nossa supermalha? Nossa supermalha é como se ela fosse todo esse caminho aqui, ó. Então, todo esse caminho é a minha supermalha. Então, vamos analisar a supermalha. Vou escrever aqui equação na supermalha. Na supermalha. O que a gente vai fazer? Aplicar a lei de Kirchhoff. Então, nós temos aqui a minha corrente, ela está aqui no sentido saindo do polo positivo. Então, ela vai ser uma corrente positiva. Mais 8, uma tensão positiva. Resistor queda de tensão, menos esse resistor, ele tem 2 ohms. Qual que é a corrente que passa por ele? Então, a corrente aqui é I1 e aqui eu tenho I2 no sentido oposto. Então, vai ser I1 menos I2 nesse resistor. Próximo resistor, 4 ohms. Menos 4 vezes. Qual que é a corrente que passa aqui? I3 menos I2. Então,
e 3, menos e 2. Próximo que a gente vai ter 8 ohms. Qual corrente que passa aqui? E 3. Menos 8 e 3. Tenho mais algum dispositivo conectado na supermalha? Não. Então é igual a zero. Lembrando que é importante vocês observarem que quando a gente retira aqui a nossa fonte de corrente, o ramo que contém a fonte de corrente, nossas correntes de malha ainda permanecem. Então, I1 ela vai passar somente nesse resistor aqui. I3 vai passar nesse resistor de 4 ohms, nesse resistor de 8 ohms. É importante a gente lembrar que as correntes que passam aqui, elas são correntes diferentes. Elas são as correntes das malhas que a gente adotou inicialmente, mas sem a fonte. Então, a gente utiliza a supermalha só para escrever a equação, tá bom? As correntes são aquelas iniciais. Fiz isso, vamos só mexer com essa equação aqui para a gente ficar com ela de uma forma mais bonitinha. Então, já vou passar o 8 para o outro lado, a gente vai ter o quê? Que menos 2. Opa, tá de vermelho. Menos 2 e 1, mais 2 e 2, menos 4 e 3, mais 4 e 2, menos 8 e 3, vai ser igual a zero. Igual a zero não, igual a menos 8. Igual a menos 8, que eu passei 8 para cá. Então, menos 2 e 1, só tenho esse aqui, então vai continuar sendo menos 2 e 1, mais 2 e 2, mais 4 e 2, mais 6 e 2, menos 4 e 3, menos 8 e 3, menos 12 e 3, igual a menos 8. Essa aqui é a nossa segunda equação. Falta uma, né? Que nós temos que ter 3 equações, porque são 3 incógnitas. A outra equação a gente retira aqui da malha 2. Então, a gente vai fazer para a malha 2. Qual que é a nossa equação na malha 2? A gente vai ter o quê? Então, nós vamos ter aqui a corrente. Vamos começar desse ponto. Então, vamos analisar. A gente tem esse resistor de 2 ohms, menos 2 vezes qual que é a corrente que passa aqui? E 2. Menos 4. 4 e 2, menos e 3, que está no sentido inverso. Menos 2 de e 2, menos e 3. Menos e 1, desculpa. E 2 menos e 1, que essa aqui é a corrente I1 que passa por esse resistor. Isso aqui igual a zero. A gente não tem outro dispositivo aqui. Então, vamos só melhorar a cara da equação. Menos 2 e 2, menos 4 e 2, mais 4 e 3, menos 2 e 2, mais 2 e 1, igual a zero. Menos 2, menos 4 e 2, vai dar menos 6 e 2, menos 6 e 2, menos 2, menos 8 e 2, mais 2 e 1, mais 4 e 3, igual a zero. Ótimo, temos as 3 equações. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa aqui nessa equação e nessa equação. Posso resolver por regra de Cramer, como eu tenho 3 sistemas, 3 equações, 3 incógnitas, desculpe, 3 equações. Mas aqui, como eu só tenho 2, eu vou fazer por substituição. Vou substituir esse aqui nesse e nesse, que aí vai sair de uma forma mais simples, tá bom? Então, vamos lá. O que vai ser o meu I1? Vou só mexer nessa equação. I1 vai ser igual a 4 mais I3. Então, eu vou substituir. Substituindo em 2 e em 3. Então, essa aqui é a minha equação 3. Não coloquei aqui o número dela. Vamos substituir aqui em 2.
menos 2 vezes I1. I1 é 4, mais I3, mais 6 e 2, menos 12 e 3 igual a menos 8. Então, menos 4, menos 2 vezes 4, menos 8, menos 2 e 3, mais 6 e 2, menos 12. E 3 vai ser igual a menos 8. Então, eu tenho aqui o quê? Que menos 14 e 3 mais 6 e 2 é igual a 0. Por que 0? Menos 8 mais 8, 0. Ok? Só substituir aqui. Menos 2, menos 12, menos 14. Certo? Agora vamos substituir na outra equação. Substituindo nessa aqui, esse mesmo I1. Mais 2 e 2 e 1. 4 mais e 3. Menos 8 e 2. Mais 4 e 3 igual a 0. 2 vezes 4 dá 8. Mais 2 e 3. Menos 8 e 2 mais 4 e 3 igual a 0. Então, 4 mais 2, 6, menos 8 e 2 mais 6 e 3 igual a menos 8. Ótimo. Olha só, essa aqui é igual a 0, então eu posso encontrar aqui um valor para I2 e substituir 2 nessa outra equação aqui também, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui que 6 e 2 vai ser igual a 14 e 3. Só passei aqui para o outro lado. Então, I2 vai ser igual... Deixa eu diminuir aqui o valor aqui. Vai ser igual a 14 por 6 e 3. Então, I2, 14 por 6 dá quanto? 2,33. 2,33 e 3. Então, aqui onde tem I2, eu vou colocar isso aqui. Menos 8, 2,33 e 3, mais 6 e 3, igual a menos 8. Então, 8 vezes isso, 18,66. Mais 6 e 3 igual a menos 8. Então, menos 18 mais 6 vai dar menos 12,66. Então, I3 vai ser igual a quanto? 8 dividido por 12, 0,63. Positivo, porque aqui eu tenho o sinal negativo dos dois lados. Então, I3 é 0,63. Se I3 é 0,63, quanto que vai valer I2? I2 aqui vai ser igual a 2,33 vezes 0,63, que vai ser igual... 1,47. 1,47. Obrigada, Adriana. 1,47 ampere. E aí, falta a gente achar o valor de I1. I1, a gente disse o quê? Vou escrever aqui novamente, só para não ter que voltar lá para cima. I1 era igual a 4 mais I3. Então, nosso I1 vai ser igual a 4 mais 0,63. I1 vai ser igual a 4,63 ampere. Ok? Então, o que que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz é verificar se existe ou não a supermalha. Como que a gente vê isso? A partir da nossa fonte de corrente. Então, a nossa fonte de corrente, se ela estiver entre duas malhas, a gente vai ter supermalha. Se ela não estiver entre duas malhas, não é supermalha.
Se existe, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou escrever a equação da fonte de corrente. Então, a fonte de corrente ela vai ser igual à diferença que a gente vai ter das correntes ou somatório. Como assim somatório? Por exemplo, então se eu tivesse colocado aqui, em vez de 3 ser nesse sentido, se eu tivesse colocado I3 nesse sentido inverso, o que ia acontecer aqui? 4 ia ser igual a I1 mais I3, porque as duas estariam aqui no mesmo sentido da fonte, tá bom? Como eu coloquei aqui em sentidos diferentes, é negativo. Então, primeiro a gente faz essa análise da fonte de corrente. Escrevi a equação da fonte de corrente, eu escrevo a equação da minha supermalha. Então, eu vou eliminar o ramo que tem a fonte de corrente. Quando eu elimino o ramo que tem a fonte de corrente, eu escrevo a minha equação da supermalha e depois a equação da malha que me sobra, que no caso aqui era a minha malha 2. Com isso, eu consigo determinar quais são os valores da minha corrente. Ok? Na lista de vocês, deixa eu abrir a lista de vocês só para ver se